Vamos continuar, certo? É o seguinte. Então, eu estava falando dessa compreensão da felicidade humana como ausência de conflitos, ausência de problema, ausência de ameaça, ausência de privação, ausência de limitação, de constrangimento e confinamento. Né? Essa postura que eu chamo assim, sombra e água fresca. Tem gente que só está feliz quando está se balançando numa rede, se espreguiçando. Eu não vou negar que eu não sei o que é isso. Eu não vou negar que tem momentos da minha vida que a felicidade é isso. É uma rede armada no alpendre da casa. Né? Mas eu me nego a encontrar a felicidade de uma existência inteira nesse tipo de sossego. Nesse tipo de sossego. Ou seja, nessa vida, de certa forma, poupada de desafios. Poupada de adversidades. Pois eu vou para o conceito número 2, ou seja, há uma outra forma de entender a plenitude, a felicidade da vida, que é minha, que eu entendo, que eu defendo, embora eu saiba que tem momentos que o repouso e o oásis da vida é necessário, mas apenas como intercalação de momentos mais aguerridos, de momentos mais combativos. Então, o segundo conceito que eu quero defender aqui não é tanto biológico, não é tanto animal, ele não é um animal. Ele vê o ser humano como ser humano. É um conceito mais humano, eu chamo esse conceito de antropológico. Antropológico, do anthropos, o ser humano, em grego. E esse conceito entende a felicidade e a plenitude da nossa existência como a perseguição e a realização de propósitos e fins. Eu vou em perseguição e realização de propósitos. E fins, o que são fins? Finalidades, metas, objetivos, tarefas, missões, vocações. A felicidade da vida não consiste simplesmente em se balançar numa rede sem fazer nada. Porque esse conceito animal de vida, bucho cheio, descansado, já fez amor com a esposa, aí você está tudo bem, já não tem mais nenhuma sofrência, nenhuma preocupação. Isso vai levar, sabe para onde? Para o tédio. E um dos maiores problemas, pessoal, da nossa vida contemporânea é o tédio. O tédio, a rotina, o fastio da vida. E isso tem a ver também com pessoas que não sabem o que estão fazendo nessa vida. Podem ser pessoas desocupadas, ou podem ser também pessoas engajadas num trabalho estúpido, repetitivo, não criativo. Que podem experimentar esse desespero que está na repetição, na mesmice. Sabe uma coisa, pessoal? A gente assiste esses seriados fantásticos, sabe? Esses filmes que todo mundo gosta e seus heróis, suas heroínas. Eu estou assistindo esses dias, eu estou assistindo esse seriado Outlander lá do século XVIII. Sabe o que nós fazemos? Nós morremos de tédio dentro de casa, não podendo ir e tal. E aí ficamos assistindo vidas de outras pessoas fictícias, personagens fictícias, que nós admiramos, com quem viajamos para outras épocas, outros países. E as vidas deles são agitadíssimas. As vidas desses personagens, dos nossos heróis e heroínas, ameaçadas. Eles têm que lutar contra a fome, contra a chuva, contra a perseguição. Tem os inimigos. E nós vibramos, mas nós vibramos por ela. Nós vibramos porque
agitação, gostamos quando um homem está dividido entre duas mulheres. Vibramos e nos choramos e nos aperreamos quando é uma mulher dividida, como no Outlander, entre o amor de dois homens. Mas nós queremos isso para nós. Quer dizer, de certa forma, nós estamos divididos entre uma vida monótona, que é a nossa, uma vida cinzenta, aumentada agora pela situação de confinamento social, uma vida muito limitada, muito confinada, muito embrionária, e essa grande aventura na vida alheia. Né? Não é por acaso, pessoal, que aqui no Brasil esse Big Brother, esse voyeurismo, milhões de jovens que não sabem o que fazer ficam assistindo e torcendo por gente lá, expondo suas vidas, como se as vidas deles fossem mais aventurosas, confinados numa casa também. Mas a gente sempre pensa que é interessante que a nossa, porque tem intrigas mais do que as nossas. Queremos intrigas em nossas vidas? Não. Mas, ao mesmo tempo, sim, porque corremos atrás das intrigas da vida alheia. Isso significa que sentimos falta de desafios. Sentimos falta de emoção em nossas vidas. Talvez nossas relações sejam muito superficiais já, muito pouco aventurosas, pouco aventuradas. Né? A palavra aventura, vem de adventura, do latim. Aventura, ou seja, a felicidade que vem de frente. Mas uma aventura só aventura se houver risco, desafio, ameaça, luta, conflito. Já viu aventura sem perigo? Então, no terceiro bloco da minha fala, eu vou me referir a isso. No terceiro bloco da minha fala, que não é agora, eu vou querer mostrar como se transforma uma situação perigosa, uma situação desafiadora, uma situação constrangedora e limitada em mérito, em conquista. Né? Então, essa é uma capacidade da gente. E eu estou dizendo, o conceito antropológico de plenitude, de felicidade, ele acredita que ninguém é feliz nessa vida se tiver com que lutar. Se não tiver um fim, um projeto, um propósito que queira perseguir, que queira correr atrás, que queira realizar, o que dá sentido à vida é termos um propósito. Eu acho que a maior parte da nossa infelicidade no momento é vivermos sem propósito. Não estamos conseguindo um propósito. Se eu lhes disser, pessoal, que, por exemplo, hoje à tarde, o que é que eu fiz hoje à tarde? Eu fui desmatar lá no corrente, lá fora, sozinho, eu e Deus, desmatar, arrancar o mato lá naquele biotopo, naquele bioma lindo lá do Riacho Maceió, arrancando o mato, enfiando na sacola, limpando a mata. Ah, mas eu não estou fazendo nada, por que é que eu não faço algo útil? Eu parto para cima daquele matagal, com minhas mãos, tenho luvas, eu parto para cima, como se fosse o Aquiles da Ilíada partindo para cima do inimigo. E me sentindo heróico, e me sentindo, sabe, engajado. Eu estou usando o tempo do afastamento do meu trabalho profissional como um convite a fazer coisas que eu gosto. Graças a Deus eu tenho outras coisas a não ser meu trabalho. Graças a Deus que eu gosto de muitas coisas. Eu gosto de violão, eu gosto da minha família, eu gosto da minha casa, eu gosto dos meus livros, eu gosto das minhas plantas, dentro de casa e fora de casa. Eu posso cuidar, eu tenho um tempo para cuidar. Não há tempo perdido para mim, mas eu passo mal, eu vou passar mal se eu não tiver o que fazer. Se de manhã eu me levantar e me dizer, como é que agora vou matar meu tempo? Olha, essa expressão é muito interessante. A expressão matar o tempo. É gente que não tem o que fazer, matar o tempo. Né? É uma expressão muito interessante. Então veja bem, essa concepção que eu estou defendendo
que vê a verdadeira plenitude não na ausência de adversidades, de problemas e de sofrimento, mas justamente que vê a meta da vida na realização de fins que eu coloquei para mim, ou que a situação maior do que eu colocou para mim. Tá entendendo? O fim agora colocado para nós todos é salvar vidas, é desafogar os hospitais. Isso é um problema colocado para todos nós. O que é que você pode fazer? Espernear. Ai, meu Deus, isso me constrange. Não estava no script. Essa reação de pessoas que nunca aprenderam a lidar com adversidades, que nunca foram constrangidas por força maior. Aliás, eu vou dizer uma coisa. Eu acho que nós já não sabemos lidar com a força maior. De tal maneira nos acostumamos a termos tudo o que queremos, a fazer com que a nossa vontade determine tudo. E mal encontramos uma força maior que nós saímos do sério, subimos as paredes. Mas existem fins e propósitos que são colocados para nós nesse momento e que nós temos que aceitar e dar conta. E eu garanto a vocês uma coisa, se dermos conta, sempre quando você dá conta de uma tarefa, mesmo ingrata, de um desafio perigoso, difícil, complicado, você achava que não estava à altura, mas no momento em que você venceu, no momento que você disse para mim, eu resolvi, eu consegui, eu aguentei, sua vida é outra, seu conceito de si mesmo é outro, sua felicidade é outra. Você sente uma satisfação por ter aguentado, uma satisfação por ter suportado. Vocês lembram do Pequeno Príncipe? Aquela famosa cena no final, quando o aviador, morrendo de sede, o Pequeno Príncipe já desfalecido de sede, depois de não sei quantas horas de marcha no deserto, chegam a um velho poço, Ana já toda enferrujada, eles descem o balde para o poço, puxam a água, bebem da água e o Pequeno Príncipe diz para o aviador, essa água é mais gostosa do que qualquer outra água que eu tomei. Por que ela é mais gostosa? Porque ela foi mais difícil. Porque nós tivemos que caminhar muito para tê-la. Porque custou muito sacrifício. Ela é mais gostosa. Quem ri por dor. Né? A satisfação, o contentamento, a felicidade que vem no final de uma longa caminhada é infinitamente maior do que quem recebe tudo pronto. Do que as fases fáceis da nossa vida. O que nós devemos compreender nesse conceito antropológico do ser humano e não animal, que no fundo, ninguém é feliz repousando o tempo todo, ou fazendo rotineiramente aquela coisa, sabe, sem, tudo corre bem, sem problemas. Eu não estou querendo dizer que nós devemos desejar os problemas. Mas na retrospectiva, você deve concordar que por causa dos problemas, das crises, das doenças, é que você cresceu. Ou você cresceu ou se lascou. Né? Então, isso realmente é felicidade humana numa visão elevada, numa visão superior. Né? Vocês sabem que essa é a visão do famoso psiquiatra e pai da logoterapia Viktor Frankl. Né? Viktor Frankl, que tem aqui o famoso livro dele. Daqui a pouco, no terceiro bloco, eu vou apresentar para vocês o conceito do homem paciente, do homo patiens, que ele defende nesse livro aqui, tá certo? Vou fazer até uma propaganda da obra, certo? Então, para finalizar o segundo bloco, eu digo o seguinte. Quem entende como felicidade da sua vida, da sua existência, a resolução de problemas, a realização de fins, de propósitos, né? Viver a serviço de uma causa em cujo valor eu acredito, né? E o valor de certas coisas apenas cresce quando esses valores são ameaçados. O valor das nossas vidas numa pandemia, esse valor cresce, embora tenhamos, às vezes temos a opinião, a sensação de que mais esses enterros de massa, a vida desvalorizada, nem enterro, nem a dignidade de dizer adeus eu tive. São momentos duros, são momentos muito sofridos que vão nos marcar para sempre.
O que nós temos que compreender que isso não é uma fase que nós devemos rezar para passar rápido. Esse ano de 2020 vai nos marcar para sempre. Mas isso é uma marca. Futuramente tu vai falar para os seus filhos, para os seus netos desse ano, da pandemia. Isso vai ser um divisor de águas. Isso traz para a nossa vida uma gravidade, uma sensação de limitação nunca antes experimentada. Vai acabar. Eu só sei que nós ou cresceremos ou nos lascamos. Ou ficamos profundamente deprimidos. Nós estamos hoje diante dessa bifurcação. Eu não sei falar de economia, eu não sei falar quando é que volta, quando o PIB vai ser positivo de novo. Mas uma coisa é séria, uma crise dessa vai nos marcar profundamente e é um desafio, é um chamado. E se Viktor Frankl disse que o ser humano é um ser responsável, responsável vem de responder. Eu não sei se tem alguém lá em cima nos vendo. Talvez não. Talvez Deus esteja aqui dentro de qualquer forma. Mas uma coisa é certa. A posteridade diante dela, e até mesmo diante dos nossos filhos que nos observam, nós devemos tomar uma atitude. Nós devemos tomar uma postura. E ela só pode ser uma. A postura de enfrentar corajosamente. E de fazer da crise o martelo que nos lapida. Que nos tira o supérfluo e revela em nós a verdadeira identidade, o verdadeiro essencial. Né? Que para uns talvez seja a personalidade frágil, insólita, angustiada que é. E em outros revela a rocha, o diamante, o ouro, a solidariedade. Né? Infelizmente, pessoal, nas situações de catástrofe, de crise, de racionamento de alimento, as pessoas se dividem. O pior vem à tona, o melhor vem à tona. A covardia se manifesta, a coragem se manifesta, a ânsia é encontrada ou não. Né? Mas uma coisa é certa, no meu conceito de viver, não existe felicidade fácil. Felicidade não deve ser confundida com ausência de conflito, ausência de ameaça, ausência de aventura, ausência de perigo. A verdadeira felicidade humana, e não animal, humana, consiste em poder dizer para si mesmo e para os seus, vencemos, lutamos e vencemos, encaramos e vencemos. E se não vencemos, vamos dizer como o apóstolo Paulo, lutamos o bom combate, fizemos o que é certo. Então, nessa segunda postura, você não é refém do seu estado psicológico. Né? Eu estou falando mais hoje do que mesmo como filósofo, teólogo, mas é fato que muitas pessoas, quando você diz, vamos refletir, a maioria reflete, muitas pessoas refletem apenas sobre como se sentem. A ação é só uma reflexão sobre, eu estou me sentindo mal, eu estou me sentindo deprimido, eu estou me sentindo entediado. Quando é que volta? Quando é que vem? Quando é que vai acabar? Ansiedade. Quer dizer, isso significa ser refém do seu estado psicológico. Você confunde felicidade com os momentos alegres e confunde depressão e tristeza com os momentos tristes. Mas você devia saber que não há verdadeira alegria sem tristeza, não há vitória sem perigo, não há crescimento sem adversidade. Então, eu estou fechando o meu segundo bloco, eu vou para o terceiro e último, mas eu gostaria que isso fosse bem compreendido. Nós também nos perguntamos mesmo o que estamos fazendo aqui, que tipo de bem-estar estamos procurando. Né? Eu nunca fui um cara normal. A normalidade nunca me disse. Eu sempre procurei o extraordinário. Sempre procurei o original, o mais difícil, o caminho mais longo.
Eu nunca quis o atalho, o caminho mais fácil, o suborno, a corrupção, a facilitação, as boas relações, quem indica. Na verdade, a gente precisa ir em nome da consistência da nossa personalidade, em nome da construção do mundo da vida. Um dia deve ser quando entregamos a colher. Devemos procurar, eu não vou dizer correr atrás de problemas, mas não devemos fugir deles. Uma vez, para finalizar essa parte, uma vez o pastor luterano alemão do tempo da Segunda Guerra Mundial, Dietrich Bonhoeffer, é um cara que foi assassinado por Hitler, fez parte de uma conspiração contra Dietrich Bonhoeffer, um grande cristão, um grande pastor, autor, teólogo. Ele disse uma vez numa oração, ele disse o seguinte, falando para Deus, não queremos ser poupados. Eu acho muito interessante ele dizer assim, nossa geração não quer ser poupada. Eu gosto, quer dizer, não quer ser poupada, significa, eu não quero que o Senhor mande as provações para os outros. Porque são as provações que vão fazer os outros crescer. Eu quero crescer. Né? Eu sei que ninguém gosta de tentações, de provações, de testes, de desafios, de perigos, cursos. Mas nunca seremos testados verdadeiramente na nossa qualidade humana se nós esquivarmos desses momentos mais duros. Está entendendo? Não, quer dizer, a maioria diz assim para Deus, afasta de mim, afasta de mim, afasta de mim. Mas imagine um cara dizendo assim, não queremos ser poupados, porque queremos crescer. Chamaste-nos pelo nome, pois nós dizemos, eis-me aqui. Chama-me, convoque-me para a linha de frente. Para a linha de frente. Eu não quero me esconder atrás dos muros da minha casa, porque eu tenho medo da violência. Eu quero viver. E viver significa viver perigosamente. Não significa a faca. Não significa ser irresponsável, procurar sala para se coçar, ser leviano, despreocupado. Todo cuidado é pouco. Mas não podemos achar que viver significa ser poupado. Quando vem um caso da doença na nossa família, por que nós, por que ele, por que eu, por que não? Por que não, hein? Bom, vou para a terceira e última parte. Essa terceira e última parte agora é baseada nesse pensador que é um dos meus gurus, Viktor Frankl. Eu acho que... não dá não. Viktor Frankl. Dá pra ver. Certo? Deixa pra lá. Nessa terceira parte, eu gostaria de falar, de afunilar mais sobre o que nos dá na vida propósito e sentido e significado e vontade de viver. Quais são as fontes, as grandes fontes de uma vida com sentido? Né? E com isso eu vou finalizar. Mas é um grande assunto que eu não tenho a intenção de esgotar, mas pelo menos jogar areia no ventilador, quem sabe um dia conversaremos mais sobre isso. Então é o seguinte, hoje à noite quero falar sobre três dessas fontes de sentido e propósito na existência humana. A primeira, todo ser humano gosta da sua existência quando se sente produtivo. Fonte de sentido e de propósito uma vida. Fonte de felicidade, fonte de satisfação. Fonte de valor, de você dizer, minha vida tem valor, eu gosto da minha vida, é quando você pode dizer para si próprio, eu sou produtivo, eu produzo, eu trabalho, eu sou útil. E ainda mais quando o seu trabalho não é apenas útil. Por exemplo, encher o tanque dos outros é útil, ser frentista. É um serviço essencial.
Você pode até na pandemia, muita gente não tem o que fazer, mas o frentista está lá. Ele é convocado, ele é útil. Mas o trabalho dele não é criativo. Viktor Frankl diz, a fonte de sentido e de propósito aumenta na vida do indivíduo quando essa sua produção de mais-valia, de valor, ainda é criativa atividade. Pois não existe satisfação maior na vida do que sentir-se produtivo, sentir-se útil para a comunidade, para a família, para os demais, criativo. Ou seja, você está tirando algo, botando algo no mundo que antes não estava lá. Claro que esses trabalhos criativos são muito poucos. São muito poucas as pessoas que inventam uma coisa nova, que criam novelas e filmes, ou moda, ou engenheiros, ou arquitetos que criam. A maioria dos trabalhadores apenas executa, não cria. Eles produzem mais valor, mas não são aqueles que pensam. O nível de satisfação de um trabalho, embora útil, produtivo, mais estúpido, repetitivo, um trabalho que você não precisa pensar para fazê-lo, você faz mecanicamente, já é um trabalho que, de certa forma, é uma fonte de sentido. Você diz, eu sou contribuinte, eu contribuo, eu pago imposto, eu sou assalariado, mas falta esse lance da criatividade. Né? Então, pessoal, e essa é a primeira fonte, e essa fonte, essa nossa condição do ser humano sentir-se satisfeito por produzir, e eu sei, é por isso que tanta gente se sente mal. Né? Nesse momento, não podendo trabalhar, significa essa primeira fonte de satisfação, de sentido na sua vida, está cortada, está paralisada, você não sabe por quanto tempo. Tomara que em junho volte, tomara que tenhamos condições para algumas categorias voltar a trabalhar. Eu, por enquanto, estou me virando aqui, dando videoaulas. Acho uma porcaria. Mas se eu não fizer isso, eu vou passar fome. Então, quer dizer, eu ainda não tenho... Eu acho criativo o que eu faço, eu gosto. Me dá um sentido na vida. O mês de abril foi uma cagada. O mês de abril aqui em casa foi só doença e ninguém trabalhou. Tive nem coragem de ir para a cozinhar, porque eu estava no fundo de uma rede. Né? Além da dengue hemorrágica, tivemos 2 casos de dengue hemorrágica aqui em casa. Isso derruba a gente, não só fisicamente. Isso derruba a gente também mentalmente, psicologicamente, quase espiritualmente. Não ser produtivo, não ser criativo, não ser útil, nos corta uma das fontes de satisfação na vida. Né? Eu entendo por demais todos aqueles que querem trabalhar. Eu sei do valor desse negócio em nossas vidas. Olha, agora, claro que tem gente que exagera. Por quê? Porque, de certa forma, sabe como Frankl chama esse lado, essa dimensão da vida humana? Ele chama em latim, né? Os caras usam latim para se mostrar. Ele chama de homo faber. Homo faber. Homo quer dizer homem, né? Ser humano. Homo faber. Faber quer dizer o homem que faz. O homem fabril. O homem fabricante. O homem que faz. Homo faber. É uma expressão em latim para dizer o ser humano é um ser fabricante, produtivo. Se ele não produz, se ele não trabalha, ele não se sente bem. Agora, isso pode chegar ao ponto de muita gente que eu conheço se na sua pessoa, na sua personalidade, se definir pelo trabalho que faz. Se identificar com o trabalho e achar que não tem valor enquanto não fizer aquilo ali. Porque só aprendeu a... Tem gente que não trabalha para viver. É um mal do nosso tempo. Tem gente que não vive para trabalhar. Quer dizer, eles levam essa dimensão do homo faber até as últimas consequências e morrem de medo da aposentadoria. Vocês não, nos anos passados, para quantos grupos de servidores públicos eu trabalhei,
no sentido de preparar para a aposentadoria, de fazer uma transição dessa fase supostamente produtiva do seu serviço e da fase suposta inativa. Eu não aguento essa palavra inativo. Eu acho isso extremamente mal colocado. Por que o aposentado é um inativo? A única atividade que nos dá valor na vida é a atividade assalariada? É isso que você quer dizer? Pois quando eu cuido das minhas plantas, eu fico lá limpando o terreno lá fora, que nem me pertence, que é público. Eu faço jardinagem em coisa pública. Sem ser remunerado. Todos os vizinhos ficam vendo e dizem assim, aquele cara não tem o que fazer. Muita gente me agradece. Teve um cara que disse assim, essa nome já que é você que limpa. Oh. Você está entendendo? Que negócio de inativo. Se você for esperar até a aposentadoria para tu ter um hobby, para fazer o que gosta, você já está lascado. Está entendendo? Nós não podemos simplesmente sermos unidimensionais e nos definir unicamente pelo nosso trabalho remunerado. Como se fosse a única parte de nossas vidas. Né? Isso é uma outra pobreza, um outro afunilamento pobre, miserável da nossa... Aqueles desesperados que dizem assim, eu só sei fazer isso. Agora não estou podendo nem fazer isso, eu posso trabalhar. Quem sou eu agora? Um zero. Como assim zero? Como assim zero? Né? Então, o homem que faz é a primeira dimensão, mas não podemos assim tergiversar, não podemos diminuir o trabalho na vida humana. É muito importante, é uma das maiores fontes de satisfação para nós. A ponto de Karl Marx, o próprio Karl Marx disse assim, a humanidade começou com um trabalho, e é o trabalho que humaniza essa espécie. Agora tem que ser um trabalho humanizado, claro. Trabalho que é produtivo, útil e criativo na medida do possível. Primeiro ponto. Segundo ponto, a segunda grande fonte de sentido e propósito na existência humana. Segundo Viktor Frankl, né? É o sentir-se amado. Ou seja, no primeiro ponto é aquilo que você faz, é o que você dá de si, é aquilo que você faz de si, é a parte ativa. O homo faber é a parte do homem que produz, que faz, que transforma, que coloca no mundo, que cria valor. Mas uma fonte igualmente importante, e muita gente já não sabe disso. Né? Holics. Sabe o que é o workaholic? É um termo em inglês para dizer aqueles que são viciados em trabalho. Já não sabem mais. Aqueles unilateralmente se definindo pela atividade profissional, já não sabem mais. Porque quando não estão trabalhando, se são profundamente infelizes. Por quê? Porque lhes falta o receber. A segunda dimensão, receber, é o que eles chamam em latim de homo amans, o homem que ama, o homem amante, o homem amado, homem no sentido genérico, evidentemente. A mulher está aqui dentro. Homo quer dizer o ser humano. Então, o sentir-se amado. Pessoal, você sendo uma pessoa amada, porque quer que seja, você é uma pessoa mais feliz do que quem não é amado. Mesmo o desempregado que vive um grande caso de amor, o mundo dele é outro. Né? Não se trata só do amor. O sentir-se amado também pode se declinar como sentir-se valorizado. Valorizado profissionalmente, valorizado socialmente. Um certo status, uma certa consideração que você recebe das pessoas, da vizinhança. Os vizinhos falam com você com respeito. Eu tenho essa sorte. O bairro inteiro fala comigo, me chama de professor, me chama de alemão, me chama de seu Carlos. Tá entendendo? Você conviver com os outros e receber dos outros reconhecimento. Essa segunda dimensão não é o que você dá, que produz, é o que você recebe dos outros. Sentir-se querido.
é a segunda grande fonte de felicidade na vida humana, a segunda grande fonte de sentido e propósito. E o que significa isso nesse momento de confinamento? Ou da nossa liberdade de ir e vir que está constrangida? Né? Quer dizer, ou você, nesse momento, se aproxima das pessoas que você ama e pelas quais se sente amado, você reata com elas. Né? Você cozinha uma coisa especial para elas. Como eu vi agora, meus 2 filhos meus correr para a cozinha no aniversário da Isabel, Dia das Mães, e fazendo umas guloseimas diferentes. Nunca fizeram na vida. Sempre estudando. Agora não, agora tem tempo para fazer. Compra os ingredientes, faz uma coisa diferente. Saiu maravilhoso. Mimos. Mimos. Deixar-se amar. Né? O ser humano não está aqui só para trabalhar, e não só também para jogar tempo fora. Não só para assistir seriado na televisão, na Netflix. Quer dizer, essa dimensão é sumamente importante para além do trabalho que a gente faz, que nos dá um senso de utilidade, mas o amor não pensa em utilidade. O amor é gratuito. Se você, nesse tempo de pandemia, não fizer mais amor do que normal, você não entendeu. Você não entendeu para que esse tempo lhe foi dado. Tá entendendo? Isso é muito importante. Alguém botou aqui, Isabelzinha merece. Mas eu também mereço. Tá entendendo? Também mereço. Quer dizer, isso também, quer dizer, se refere à valorização que você recebe dos colegas de trabalho. Né? Por exemplo, você vê, essa é uma coisa comovente para todos nós, você ver esses sofredores lá que passaram lá, sei lá, 10 dias lá na UTI, num respirador, 20 dias, hoje saiu uma senhora com 20 dias, sai viva, aplaudida por todo o staff, por todo o pessoal da enfermaria, por todo o pessoal da UTI. Sabe o que significa isso? Tudo que eu falei antes sobre vencer desafios, você nunca mais vai esquecer com lágrimas nos olhos as pessoas, a senhora venceu e todo mundo venceu. É terrível os médicos que morreram, é terrível as enfermeiras que morreram, auxiliares de enfermagem morreram. O Brasil já perdeu, eu soube ontem, 103 médicos. Como é que o pessoal que está na linha de frente corre risco dessa forma para perder a vida? 103 médicos mortos. Nós vamos carregar isso nas costas. O despreparo da saúde do Brasil vai carregar isso nas costas. Mas, na parte do saldo positivo, essas vitórias incríveis, esses resgates, essa solidariedade, essa coisa. Olha, isso nós nunca vamos esquecer. Nunca vamos esquecer. Essas pessoas que saem aplaudir assim, pessoas desconhecidas, é uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. Então, esse é o chamado homo. É importante saber receber esses afagos. É se permitir ser amado. Ou seja, essa é a segunda grande fonte. E agora vem a bomba no final. E a terceira grande fonte, segundo o Viktor Frankl, é a mais importante para nós agora, exatamente nessa situação. E aqui eu quero falar de esperança. Aqui é que eu quero realmente corresponder ao que o Felipe me pediu. Porque qual é esse terceiro ponto? Viktor Frankl diz, além do produzir, de dar de si, e além do receber, o reconhecimento social e pessoal e os mimos e a valorização de colegas, amigos e amantes, o ser humano, além de ser homo faber, homo amans, ele também é homo patiens. Eu vou mostrar para vocês onde começa essa parte aqui no livro do Frankl, né? Vou mostrar inclusive aqui na tela. Homo patiens, vocês estão lendo aqui, né? Homo patiens, que como o ser humano paciente, mas paciente não no sentido de ter paciência, mas do ser humano que aprende a sofrer e a crescer pelo sofrimento, através do sofrimento. Ao invés de se maldizer do sofrimento como Jó, você pode descobrir que o sofrimento pode liberar em você
uma força descomunal, uma resiliência que você não sabia que tinha. E por não saber que temos, que a maioria de nós, inclusive eu, agradece essa força resiliente, essa resistência na hora do sofrimento, da ameaça de vida, do medo de morrer, você agradece a Deus, você agradece a uma dimensão diferente de seu, porque você não sabia que você podia com isso. É uma verdadeira descoberta. Então, Frankl formula isso da seguinte forma. Ele diz assim, significa, você pode ter um grande sentido propósito na sua vida quando você começa a se sentir capaz. É uma capacidade que o ser humano tem em tese, mas nem todo mundo dá conta. Mas quando você se sente capaz de transformar situações inexoráveis. Inexorável quer dizer, sem remédio, sem poder evitar, inelutáveis. Né? Situações inexoráveis de sofrimento em mérito pessoal. Em crescimento pessoal. Transformar em vitória moral. Em vitória moral. Existe uma vitória moral, inclusive, pessoal, sobre a morte. Né? Você pode crescer, inclusive, no caminhar para o fim. E se despedir da vida dignamente. Se você tiver também as pessoas corretas ao redor. Mas se você tiver, sabe, poder se soltar, poder se entregar, poder confiar, você ainda pode se tornar um exemplo para os seus filhos que lhe assistem. Então, pessoal, essa capacidade humana que ele chama de homo patiens. Lembra que Viktor Frankl foi para o campo de concentração, onde ele perdeu a mulher dele que foi morta, a mãe, o pai, tudo foi morto. E ele sobreviveu e recomeçou. E ele descobriu que apesar desse sofrimento atroz, dessa situação absurda, de um confinamento 1000 vezes pior do que qualquer um de nós possa estar passando. Mas ele descobriu que não é o fim da linha. Não é o fim da linha. É mobilizando. Ele diz assim, todos nós queríamos viver. Nem que fosse para não cair em esquecimento que nós vimos. Nem que fosse para evitar que isso se repetisse. Mas, inclusive, para honrar os que morreram, nós temos que viver. Custa que custar. Preservar a sua vida, preservar a vida dos outros. Ou seja, essa capacidade de transformar, sabe, perda, por exemplo, em crescimento pessoal. O Frankl diz, as pessoas que sofreram muito na vida, além de serem admiradas por outras pessoas, claro, também penalizadas, também desperta compaixão, desperta pena, desperta muita coisa, mas desperta admiração. Quando eu vejo alguém, eu estou me lembrando, pessoal, nesse momento, do meu amigo e guru, o padre Roger Lennes, lá na Bélgica, que ele acabou de me contar por e-mail que a segunda perna dele, a perna direita, também agora foi amputada. Imagine um idoso de 94 anos, em quarentena, confinado num asilo de velhos jesuítas, e as pernas dele morrendo, necrosadas, sem circulação, já operaram, não teve jeito, amputaram a perna esquerda acima do joelho, e agora amputaram a perna direita. Aí ele me escreve, olha, eu estava me acostumando a viver com a perna só, quando os médicos condenaram minha segunda perna. E agora eu não sei por quanto tempo eu vou aguentar viver sem as minhas duas pernas, aos 94. Nosso Senhor esqueceu de mim. Mas você acredita que ele diz? Sabe o que ele diz? Ele disse, não, escreveu. Ele escreveu, mesmo assim eu estou me abandonando à mão benevolente de Deus. O que é que ele quer dizer com isso? A mão benevolente de Deus significa, eu estou preparado para tudo. Se eu tiver que viver, lúcido. É uma exclamação, um negócio desse. Mutilado fisicamente, encolhendo fisicamente, e a cabeça ainda capaz de dar o salto, de buscar resiliência.
Um cara sempre ativo, móvel. Imagine, pessoal, você que reclama de confinamento, rapaz, coloque-se na cadeira de roda de um sujeito desses. Verdade. E o que você vai fazer? A não ser se entregar e buscar dentro de si força de manhã para ainda escovar os dentes. Para quem você não sabe. Um velho jesuíta com 94 anos, mas você acredita, até mesmo a fisioterapeuta ainda dá um beijo nele. Ou seja, ainda tem esse sentir-se valorizado. Se você tiver sorte de ter pessoas que gostem de você ao seu redor, meu irmão, não, lembra do Raul Seixas? Não diga nunca que a canção está perdida. Não diga nunca que a canção está perdida. Né? De quem aprendemos isso? Não do Raul Seixas, mas aprendemos isso de gente como o Padre Lenas. Dos sofredores que encararam seu sofrimento. E que você admira pela capacidade de transformar isso em mérito pessoal. E essas pessoas não querem ouvir falar em mérito. Essas pessoas que todas elas dizem, eu não sei de onde me veio a força. As pessoas, foi Deus, eu não sei que foi. Eu aguentei, ainda hoje não entendi como eu suportei aquilo. Quando eu perdi meu marido, quando os meninos saíram de casa, quando meu menino foi assassinado. Sabe quantas mães hoje choram os jovens filhos seus assassinados por narcotraficantes ou por polícias? Como recomeçar depois disso? Como recomeçar depois disso? Pois Viktor Frankl nos diz, o homo patiens, o homem que sabe sofrer, a mulher que sabe sofrer, que sabe que isso é o desafio que pede nossa resposta. Que nos convoca, que mostra o essencial em nós, que mostra o que deve estar lá e que você não sabia que estava. E se não estava, talvez você receba do... Seja lá o que signifique. Né? Seja lá o que signifique. Mas, agora eu gostaria de dizer, para encerrar, que essa capacidade, porque tão poucas pessoas a têm, na verdade não são tão poucas. Eu conheço muitas grandes figuras, e grandes figuras não quer dizer figuras assim, da classe alta dos estudados, dos grandes intelectuais. Eu quero fazer gente pequena mesmo, mas que é grande por dentro. Que na sua comunidade, na sua casa, se agiganta. Muitas mulheres, eu conheço várias guerreiras que se agigantam quando os seus maridos ou homens murcham de depressão e de covardia. Eu vejo, sabe, eu conheço senhoras que seguram barras onde outros afundam, sabe? São coisas desse tipo que, em última... E essas pessoas têm grandes histórias para contar. Essas pessoas você tem que teimar em conhecer. Pelejar em conhecer. Ouvir o relato. Escrever sua história. Tá entendendo? Para registrar esse tipo de grandeza. Não, eu vou finalizar assim. Rapaz, todas as pessoas que nós admiramos... Eu sei que muita gente que está nos ouvindo está amante da arte, gosta de artista, e gosta de escritor e de gente de cultura. Eu tenho um bocado de gente aí. Mas me mostre um dos grandes artistas. Um dos grandes autores compositores. Até mesmo um dos grandes palhaços. O Charlie Chaplin da vida, que não sofreram muito. E que não passaram por curtas e grossas e por confusões ímpares, que foram perseguidos, morreram na pobreza, enlouqueceram, se curaram, foram abandonados por gente querida, perderam gente na guerra, passaram por pobreza, teve gente viciada em drogas. Eu me lembro de um bocado de gente que nós todos admiramos como as grandes pessoas da cultura. Mas me mostre um que teve uma vida fácil. Me mostre um que teve uma vida fácil. Me mostre um que estava com a vida ganha.
Me mostre um que criou valor em cima de um sofá ou deitado numa rede na varanda. Meu irmão, não há grandeza sem dificuldade. Você compreende? Então, isso é uma coisa realmente para se lembrar pro resto da vida. Que nós temos uma chance ímpar agora de nos erguer. De nos erguer e de uma forma que os nossos filhos e netos que estão nos vendo, ao invés de eles verem a gente se descabelar em casa, ficar cada dia mais irritadiço, mostrando a nossa personalidade insólita, frágil, né? Peça a Deus que você saiba dar um exemplo de grandeza, de firmeza, de fortaleza. Meu irmão, essa é a hora de você mostrar seu valor e de você se revelar o homem paciente, a mulher paciente, no sentido paciente, não conformada, recebendo calados golpes. Eu estou falando em transformar a situação inexorável, que quer dizer, não podemos mudar o que está acontecendo. Não foi ninguém que quis que isso acontecesse. Mas uma vez, estando aqui entre nós, esses 2, 3, 4, 5 meses, não sei quanto tempo vai durar, talvez um ano, não pode ser um ano perdido na nossa vida, não podem ser 5 meses perdidos. Um dia você vai olhar para trás e dizer assim, nunca sofri tanto como naquele tempo, mas nunca cresci tanto, nunca tocar tão fundo os fundamentos da minha existência. Nunca tive que cavar tão fundo a base da minha esperança e da minha fé que no tempo do confinamento, que no tempo das lojas fechadas, das indústrias fechadas, de tudo fechado. Compreende? Então, se existe uma coisa que me faz mal ver, é o pessoal largado na cama, na rede, não sabe o que fazer, dorme a manhã inteira e como se não tivesse propósito, como se esse tempo não fosse precioso. Falando em confinamento, finalizando, eu quero dizer o seguinte, durante um tempo da minha vida, vocês sabem, alguns sabem, eu fui convidado a visitar prisões, né, presídios lá na Itaitinga, sobretudo no IPPO 2, minhas visitas eram lá. E uma vez eu tive que pregar lá, e se existe confinamento forçado, é para eles lá, os caras lá, né? Aí uma vez me chamaram aquelas professoras lá do ensino lá, que lá dentro ensinaram para fazer uma palestra sobre a Páscoa, que tinha acabado de passar a Páscoa, e aí disse assim, os caras falem de ressurreição. Né? Não sei se vocês já leram Crime e Castigo do Dostoiévski, né? Explico base em Crime e Castigo do Dostoiévski, que é a ressurreição do Lázaro do Evangelho de João, no capítulo 11. E Dostoiévski, na verdade, ele tem um conceito, ele usa essa narrativa do Lázaro que sai da tumba, da morte e volta a viver, ele interpreta isso de forma existencial, não ao pé da letra. O Dostoiévski era um cara para frente, né? Então, ele interpreta isso como vitória moral, como no sentido do Viktor Frankl, décadas depois de Dostoiévski. Dostoiévski é século XIX e Frankl é século XX. Mas Dostoiévski já diz, trata-se de ressuscitar moralmente. E eu preguei lá dentro, inclusive, sobre um romance de Tolstói chamado Ressurreição, e a ressurreição de Tolstói também, essa é a ressurreição moral, de um degradado filho de Eva, né? De um filho da gaita, de um filho da puta que desgraçou a sua vida e a vida dos familiares. Mas eu estava dizendo para eles lá, olha, eu não sei quanto tempo vocês estão aqui dentro. Não sei quanto tempo vocês foram condenados. Tem gente que só tem mais 6 meses e tem gente que ainda tem 6 anos a cumprir. Mas uma coisa eu garanto a vocês, é vocês que decidem para que propósito lhes foi dado esse tempo. Esses 6 meses ou esses 6 anos? Você vai dizer que são 6 meses pensando em fugir, pensando em negar sua responsabilidade de fugir do sofrimento que seus crimes causaram?
ou pensando em como melhorar, fazer segundo grau na prisão, aprender um artesanato, entrar num programa de emprego para egressos. Pense em confinamento, em um confinamento muito mais restrito, muito mais porcaria do que nós que estamos na nossa casa. Mas é sempre a mesma coisa. Existe uma convocação silenciosa dessa situação. Essa situação de confinamento, ela convoca os presos, os aprisionados, os que estão dentro da sua tumba, que nem Lázaro, e uma voz lhe diz: saia da tua tumba, saia dessa inércia, saia desse teu estado de repouso, saia da tua zona de conforto, para de cavar um túnel, para de fugir, comece a crescer. Você pode usar o tempo condenado a confinado na Itaitinga. Você pode usar esse tempo para ser um novo homem e uma nova mulher, para se dar uma nova chance, para recomeçar suas relações familiares, suas relações empresariais, suas relações trabalhistas, suas relações com os vizinhos, com o povo da rua, a quem você estende a mão nesse momento. Eu acabei de dizer como é importante nesse momento você se sentir amado, acolhido. Você não pode abraçar, mas você pode ajudar. Pessoal, eu voltei só mesmo para dizer tchau, porque eu já terminei. É isso. Felipe, na verdade, eu estava terminando. Eu estava mesmo nas considerações finais. O que me resta agora dizer é que, claro que a gente ainda poderia aprofundar mais, mas isso pode ficar para um outro momento. Eu não sei se eu correspondi ao que você idealizou. Mas nesse pouco tempo que eu tive para me preparar, que foi de 2 dias para eu pensei que talvez fosse um primeiro jogar areia no ventilador, um primeiro pontapé inicial para refletir o que estamos fazendo com o tempo que nos é dado. Esse é meu apelo final, é minha provocação final, inclusive para mim mesmo, o que eu estou fazendo do tempo que me é dado a mais do que normal. É porque se é um tempo perdido, porque na vida não há tempo a se perder. Nós estamos aqui para buscar essa grandeza e não simplesmente para deixar a tempestade passar e nos recolher na nossa zona de conforto. Eu agradeço a todos e a todas que no sábado à noite, em horário nobre, prestigiaram esse convite do Felipe. E eu quero agradecer a você, Felipe, porque você é um cara que pensa, sabe, nos outros. E você tem realmente um propósito maior. Você é um cara que morde uma missão. Você várias vezes já chutou minha bunda para eu me mover. E eu agradeço que também você me ativou, você me provocou. E muita coisa boa na minha vida já aconteceu por causa de provocações assim. Então eu lhe agradeço e agradeço a todos vocês. Cuidem-se, mas façam de suas vidas e do seu tempo algo extraordinário. Essas palavras não são minhas, são palavras do filme Sociedade dos Poetas Mortos. Senhores e senhoras, façam de suas vidas algo extraordinário. Muito boa noite. Obrigado, pessoal. Até a próxima.